Olá, pessoal. Hoje eu vou falar a respeito de 9 funções ou classes gramaticais da palavra que. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal, né, para que possa apoiar o meu canal, para que ele possa crescer e juntos nós podermos aprender mais a respeito da língua portuguesa e de redação. Bom, como eu havia dito antes, nós vamos falar sobre as funções ou as classes gramaticais da palavra que, porque a gente vê a palavra que aparecendo em diversos textos e talvez algumas pessoas se confundam a respeito da função que o que exerce ali naquela frase, naquela oração. Então, a gente vai ver aqui 9 possibilidades. Existem até mais de 9. Mas eu consegui selecionar 9 possibilidades diferentes de classes gramaticais para a palavra que. A primeira é conjunção explicativa. Então, a palavra que pode ser, em uma frase, em uma oração, uma conjunção explicativa. Por exemplo, estudem bem que vocês vão passar. Então, esse que aí, que a gente poderia de maneira mais formal colocar um porquê, estudem bem porque vocês vão passar. Então, a gente pode utilizar também um que, estudem bem que vocês vão passar. E daí ele vai exercer a função de conjunção explicativa. Conjunção aditiva. Ele fala que fala, mas não faz nada. Esse que aí ele fala que fala, mas não faz nada. Tem uma função de conjunção aditiva. A gente poderia dizer ele fala e fala, mas não faz nada. Agora, a conjunção integrante. Eu queria que ele estivesse aqui. Esse que aí é uma conjunção integrante. Ele inicia uma oração subordinada. Um outro exemplo da função que. Conjunção consecutiva. O carro bateu tão forte que quebrou o poste. Então, esse que aí tem a função de conjunção consecutiva, né? Tem uma ideia de consequência. Mais um. Conjunção comparativa. Ele é mais alto que ela. Esse que aí, do que ela, tem uma função de comparação. Então, é uma conjunção comparativa. Também pode ser um pronome relativo. A menina que vi comia maçã. Nessa frase aí, esse que exerce uma função de pronome relativo. Inicia uma oração subordinada adjetiva, no caso restritiva, que sempre se inicia com o pronome que ou quem ou outro pronome, mas será sempre um pronome relativo. Uma interjeição. O que pode ser uma interjeição? Por exemplo, eu posso usar uma interjeição de espanto. Que? Quando eu recebo uma notícia que me deixa indignada ou espantada, eu posso falar que. Então, a função ou a classe gramatical que ela ocupa nesse contexto é interjeição. Também pode ser um advérbio de intensidade. Esse é interessante, porque aparece em textos e talvez se cair uma pergunta de prova, perguntando qual a função, qual a classe gramatical do que, muitas pessoas não saibam. Mas, por exemplo, na frase, que menino mimado, esse que aí é um advérbio de intensidade. A gente pode, inclusive, substituir, menino muito mimado. Então, não usaria o que e ficaria menino muito mimado. E muito aí é um advérbio de intensidade. Então, nessa frase, que menino mimado, que é uma expressão comum, coloquial, todo mundo usa, esse que tem a função de advérbio de intensidade. E também partícula expletiva ou de realce, né? É o 9º exemplo que eu vou dar aqui. Ele que veio até mim. Então, esse que aí, ele não tem muita relação em comparação, né, com as outras palavras da frase. Eu poderia dizer, ele veio até mim.
mas eu quis dar uma realçada, um destaque. E aí eu falei, ele que veio até mim. Então, por exemplo, alguém disse, você foi até ele. E aí eu digo, ele que veio até mim. Então, esse que aí tem a função de ser uma partícula expletiva ou de realce. Então, aí são só alguns exemplos das funções do que ou das classes gramaticais que a palavra que pode ocupar na língua portuguesa.